Bom dia a todos. Estamos aqui de novo, iniciando os trabalhos do semestre do SEBEC Universitário. Como a gente já tinha falado no semestre passado, temos agora um novo tema guarda-chuva que vai ser tratado ao longo de todo o semestre. E o tema do SEBEC em geral, né, tanto o SEBEC Universitário quanto o SEBEC já de mestres, doutores, da pós-graduação, eleição, democracia e sociedade. Então, acho que nesse ano de 2018 não tem um tema mais propício e mais palpitante do que esse. A gente vai passar o ano encarando os efeitos das decisões e as discussões teóricas sobre esse tema, e é isso que a gente se dispõe a tratar e aí elevar o nível dos debates intelectuais sobre o assunto, para a gente sair um pouco desse lugar comum que às vezes extrapola esse debate acadêmico e a gente vê no dia a dia. Então, vamos elevar um nível para teorizar a questão. E, especificamente no nosso encontro de hoje, o nosso tema é o crowdsourcing constitucional e como essa forma de elaboração da Constituição funciona na América Latina, como são os exemplos dessa forma de redação constitucional na América Latina. E aí, já com essa breve introdução, passo a palavra para a nossa expositora do dia, Ana Luísa. Bom dia. Eu queria começar a minha exposição sobre a influência do crowdsourcing nas constituições da América Latina. E começando falando da origem da sociedade numa dita democracia e que é garantidora de direitos fundamentais para a população. E essa origem teve início na Grécia, com a Eclésia, que são essas assembleias legislativas, que trouxe a participação de uma certa parcela da população, né, nas suas assembleias, e assim consoante a democracia representativa, que foi nascendo aos poucos. Logo depois, a democracia representativa teve seu ápice com a Constituição norte-americana de 1788, que trouxe enunciados direitos, mas que não todos esses direitos eram universais para todos. Esses direitos foram aos poucos conquistados pela população, que foi às ruas lutar pelos direitos universais. Logo depois nós tivemos também a Revolução Francesa, que antes era totalmente precária para a população a participação, e apenas a família real tinha participação ilimitada e direitos ilimitados. Então os sans-culottes conjuntos com a burguesia, eles reivindicaram participações e assim buscaram seus direitos, sendo muito mais representativo a democracia. A gente pode citar também o que o Rousseau fala, que a democracia, quando a população participa no processo de representação de seus direitos, de eleger uma pessoa, ele se torna mais legítimo naquilo. Então, nós passamos a ter uma política, uma democracia mais legítima. Também a gente pode falar sobre o Robert Down, que ele fala que a população ela tem que expressar as suas preferências e aquilo que ela quer aos seus governantes, e esses governantes lutarem pelo que a população pede. E assim a gente esbarra na democracia participativa, que o Paulo Bonavides ele fala que enquanto o povo ele não acabar tomando uma certa posição, ele nunca vai ter posição quanto aos governantes, ele nunca vai ser representado. E aí, isso é a democracia participativa. Então, eu coloco uma pergunta: seria a democracia participativa uma forma seria o crowdsourcing constitucional uma forma na democracia participativa? E o que é o crowdsourcing? O crowdsourcing é uma colaboração aberta
onde uma massa ela utiliza uma colaboração aberta que uma massa representa suas vontades e pode ser utilizado em diversos meios. E nesse contexto, com o nascimento da tecnologia, da mídia, acaba que o crowdsourcing ele vai para outros meios. Ele pode ser utilizado no meio também da político, onde o engajamento social da população se torna uma coisa, vamos dizer, importante. Então acaba surgindo o crowdsourcing constitucional, que é o engajamento da população reivindicando os seus direitos com o meio da internet, das mídias sociais. E o crowdsourcing constitucional, ele teve a primeira vez utilizada mesmo foi no Quênia em 2009, mas a sua forma mais emblemática foi na Islândia em 2011, onde que o governo da Islândia, ele colocaram 120 projetos na internet para receber sugestões, e acabaram recebendo 16 mil sugestões. Então acabou que foi uma forma que o crowdsourcing teve êxito. Agora, se o crowdsourcing constitucional, será que ele teve o mesmo êxito, a participação teve o mesmo êxito na construção da Constituição? Então é uma pergunta. E na Irlanda também foi utilizado, e no Egito, na Primavera Árabe, os meios tecnológicos foram bastante usados como a internet para o engajamento da população nas suas reivindicações. E no país que nós tivemos mais próximo, o crowdsourcing constitucional, foi no Chile, que a presidente atual, a Michelle Bachelet, ela propôs reformular a Constituição de 1980, que tinha traços ditatoriais do regime de Pinochet, e essa reformulação se daria com a participação da população pelo crowdsourcing constitucional. E aí a população enviaria sugestões do que elas queriam, das suas preferências, e também houve não só apenas a população chegar e mostrar realmente que quer, foram criados sites, o governo criou sites para dar uma base para a população do que é, como funciona, tudo de uma forma bastante dinâmica. E no Brasil, essa Constituição que ainda não foi promulgada e ainda está em fase de fazer. Já no Brasil, a gente tem o crowdsourcing constitucional de pequenas formas, como a Democracia da Câmara dos Deputados, que colocou uma PEC, a PEC 3107, para que a população falasse dessas sugestões. Foram recebidas 120 sugestões em relação à PEC, e essa PEC que era da reforma tributária. Então foi um caminho muito bom para nós. E também temos o E-Cidadania do Senado Federal, que a população ela expressa se apoia ou não as pautas que eles colocam de PECs. Então eles botam as suas PECs nesses sites, e aí a população diz se apoia ou não aquilo que está sendo pautado. Mas no Brasil isso ocorre de forma mais limitada. É só para eles dizerem se apoia ou não, isso não vai realmente ter influência no que os representantes decidirem no Congresso. E aí no Brasil também, em 88, na nossa Constituição Federal de 88, a gente teve uma participação popular bastante grande, mesmo não tendo a internet como os meios de comunicação como são hoje, que a população enviou diversas sugestões e foram alteradas cerca de 120 projetos que tiveram mais de 1 milhão de participações, com apoio de mais de 1 milhão de participações da população, o que para aquela época em que o meio de comunicação não era tão brando, foi um passo importante. E aí eu coloco uma pergunta: seria o crowdsourcing constitucional um método possível no Brasil de forma homogênea, quando apenas 58% da população brasileira usa a internet? Esses 58% dizem 102 milhões de brasileiros, de cerca de 208 milhões brasileiros no Brasil. Como se daria as participações de grupos minoritários e da população que vive em áreas isoladas? Como seria o exemplo das comunidades ribeirinhas,
como seria a sua representação no crowdsourcing constitucional? Elas seriam de forma representadas e suas vozes seriam ouvidas? E assim, o crowdsourcing, ele pode ser um método bastante inovador no século XXI, mas ele que se difere bastante de outros meios um pouco parecidos, que é o Commons Based for Production, que é um método também criado por um professor de Harvard, que ele não necessita, como o crowdsourcing necessita, o crowdsourcing necessita que alguém analise, avalie, revise o que está sendo feito. Já o Commons Based for Production, ele não necessita que alguém faça isso. É todo mundo trabalhando em conjunto, sem uma supervisão, e editando, como por exemplo a Wikipédia. A Wikipédia é um Commons Based for Production, que as pessoas trabalham em conjunto, alterando informações sem que alguém supervisione o que está sendo feito. E também críticas que são bastante feitas ao crowdsourcing funcional com relação à transparência. Se o crowdsourcing realmente vai ter uma certa transparência do que as vontades e as expressões que estão sendo feitas pela população. Ou se ele vai ser só uma cortina para que grandes empresas e empresários ludibriem, de certa forma, as suas vontades no Congresso, com os nossos representantes. E também nos fóruns do crowdsourcing constitucional, que são feitos como foi feito no Chile, tem que se tomar muito cuidado para que os discursos de ódio não sejam engajados, porque o crowdsourcing constitucional, como o do Chile, ele também quer que as pessoas entrem em desacordo e mostrem opiniões diferentes uma das outras. Então, como que discursos de ódio e alegações acusatórias não tomem proporções e tirem o objetivo do que realmente foi feito o crowdsourcing constitucional. E como que nós vamos garantir que hackers não mudem a finalidade ou o resultado final do que deveria ser? E assim que eu coloco mais uma pergunta, que seria também qual o poder moderador que teria o propósito de fiscalizar os caminhos do crowdsourcing e verificar o nível de transparência dos seus participantes, dos debates e da seguridade da rede. Mas também nós não podemos apenas extrair críticas negativas de um método tão importante e tão revolucionário no século XXI, que não será a primeira vez que vai ser usado e nem a última. E como que nós vamos colocar o crowdsourcing constitucional também no Brasil? O Brasil, que é um país extenso, com diversas culturas, com diversos jeitos, com uma desigualdade muito grande. Como que ele vai ser implementado, que vai ter a sua opinião de forma igualitária e isonômica, num país tão extenso e tão diferente como o nosso? Nós podemos começar tendo mais estudos, fazendo mais estudos com a forma do crowdsourcing constitucional. E além de ter mais estudos nessa área, a gente pode pensar numa forma de colocar o cidadão apático, nesse meio. Que o cidadão apático que não tem paciência para a política, chega em casa cansado, que não quer assistir, trabalhou 8 horas por dia, mas levou mais 4 horas para chegar ao trabalho e voltar. Como que a gente vai pegar a atenção dele e trazer para esse método e trazer para uma participação na rede? Então, se nós começarmos de forma regional, municipal, com os prefeitos, os vereadores, os governadores, falando com a população regional deles e propondo palestras em escolas, falar sobre o assunto em lugares de maiores trânsitos da população na cidade, e também criando aplicativos para que a população revise o orçamento do município, que a população fale dos problemas do município, e assim a população vai vendo uma forma mais
uma forma de participar e se engajar pela internet e reclamar e reivindicar os seus direitos. Olha, não está funcionando o semáforo de tal lugar, eu quero saber qual vai ser, está precisando de uma lei que reduza a velocidade em tal via. E aí um aplicativo que os municípios iriam criar, conversar com seus cidadãos e falar e dar um espaço para eles serem ouvidos. Também a gente pode também dar exemplos de aplicativos que já funcionam de forma para engajar a população, para denunciar, como o Disque Denúncia, que você vai denunciar crimes e de certa forma você está garantindo o outro de não sofrer alguma coisa e o direito dele. Então, se nós começarmos aos poucos, a população vai ter mais noção constitucional dos seus direitos, dos seus deveres, e também vão reivindicar isso e engajar aos poucos para que se tome uma esfera mais federal e termos um crowdsourcing constitucional no Brasil virar realidade e termos uma democracia mais plena do que a gente tem ultimamente. E é assim que eu finalizo a minha exposição. Também finalizo com uma frase do Sérgio Buarque de Holanda, que ele falou no livro dele, Raízes do Brasil, que o que ele quer é uma democracia de classe média, a democracia da gravata lavada, ou seja, a democracia de forma horizontal, do povo com seus representantes, sem diferenciações, caminhando para uma estabilidade democrática mais plena, direta, mais participativa, que a população tenha mais engajamento político, social. E assim eu finalizo a minha exposição. Obrigada, Ana Luísa. Então, com um tema muito bem iniciado por ela aqui, com vários questionamentos colocados à mesa, e de uma realidade que, como ela disse, não é novidade. A gente já tem exemplos dessa atividade já na nossa Constituição, assim, nos trabalhos preparativos para a nossa Constituição de 88, só que com a realidade dessa democracia em rede, que a gente já transita por ela hoje em dia, isso ganhou uma notoriedade, ganhou um certo senso comum bem maior. Então é como lidar com os desafios, como lidar com os avanços e as oportunidades que essa nova formatação de intervenção da população, de participação democrática pode gerar e pode aumentar a legitimidade não só das constituições, mas da legislação criada nesse novo contexto. Então, agora vamos abrir para a intervenção dos integrantes da mesa. Quem gostaria de falar? João. Bom dia a todo mundo. Eu começo elogiando a exposição da Ana. Foi muito bom ela fazer um aparato histórico para a gente ter uma base e começar a discutir o crowdsourcing. E eu tenho uma visão um pouco mais positiva do crowdsourcing, acho que é uma coisa muito boa. Apesar de eu ter exposto várias críticas, mas eu acho que são coisas que a gente vai discutir aqui, são realmente ideias fascinantes. Mas eu começo analisando a história, o que aconteceu na Islândia. Então a gente tem uma sociedade mais homogênea, onde 90% da população tinha acesso à internet, e desses 95% tem acesso à internet em casa. Então o que a gente está falando? A gente está falando de um mundo que está modificando. Não são mais pessoas em tal ponto do país que vão decidir como que vai ser o regramento, como é que vai ser o ordenamento jurídico. Não, todos nós vamos poder participar e falar, olha, isso aqui eu não concordo. E aí começa a ideia do crowdsourcing constitucional. Porque lá o que aconteceu? Eles foram debater a Constituição. O poder constituinte veio das pessoas que estavam utilizando a internet. Então eles começaram a falar, olha, essa lei fundamental não serve pra gente. Do jeito que está, não está bom. E aí vamos fazer uma nova. E o poder o poder chegou na mão deles, de quem eu acho que tem que partir mesmo, do povo. Por meio que desses instrumentos tecnológicos, que são, acho que no caso foi o Facebook, o Twitter, foram esses que a gente tem hoje em dia de redes sociais. E com isso, a gente começou a debater tudo. Nosso ordenamento jurídico, como é que vai ser, o que eu aceito ou não. Isso é importante, eu acho que
como que isso pode melhorar a nossa participação, a democracia, a legitimação? Porque a gente vê, por exemplo, uma crise hoje em dia na democracia. As pessoas não se sentem representadas, não concordam com muito que está sendo feito e elas não conseguem falar, não têm voz. O que o crowdsourcing trouxe? Ele trouxe uma maneira das pessoas debaterem essas coisas, delas botarem suas opiniões na internet, falar, isso aqui é uma coisa que não vai dar certo, quero isso, não quero isso. E é claro que você mesmo botou, a gente tem que tomar cuidado com o discurso de ódio, claro, tem muita coisa que vai gerar um certo problema. Como é que a gente vai analisar se essa ideia aqui não vai ser uma ideia extremamente segregada? Essa palavra não vai sair. Uma ideia que vai segregar essa população, ou retirar direitos das pessoas, tirar direitos das minorias. Como é que essa ideia não vai para frente? Pode ser que chegue, por exemplo, no país que a gente está, como a população não vai ter tanto acesso, pode ser que um discurso muito ruim chegue muito longe e acabe ganhando uma legitimação muito maior do que a gente possa impedir. Então, como é que esses mecanismos do crowdsourcing vão ser moderados? Aí você falou de um outro que não tem uma moderação. Quem que é esse moderador? Como é que isso vai se dar realmente? Como é que essa participação vai se dar efetivamente? Aí você trouxe os ribeirinhos, são várias questões. O país que a gente vive tem uma realidade completamente diferente do país que foi implementado isso. Porém, a ideia é muito boa. Se você pensar do jeito da maneira que está, ninguém está satisfeito. São poucas pessoas que estão satisfeitas. Então, a gente tem um mecanismo que ele pode melhorar. Mas como que ele vai ser implementado para melhorar? Então, é só para começar o debate. Bom dia a todos. Eu concordo que, continuando o pensamento do João, que o crowdsourcing constitucional ele é uma ferramenta muito democrática, ele é uma ferramenta que, aproveitando a era de hoje, a era tecnológica que a gente vive, a gente cria um certo tipo de cyberdemocracia, no qual a gente abre espaço para as pessoas discutirem termos constitucionais, propostas, emendas, leis, avisar, eu estou insatisfeito com essa proposta, eu estou a favor dessa proposta. Isso é uma ferramenta incrível que nós temos. A gente tem exemplos aplicados no Brasil, como a nossa expositora falou, que é o caso do Senado. Ali a gente pode, através do Twitter, do Facebook, declarar se eu sou a favor ou se eu sou contra aquela proposta. Só que é uma ferramenta incrível, só que a gente, no Brasil, puxando um pouco mais para esse lado, a gente tem essa questão de que ela não é muito divulgada. Muitas pessoas desconhecem essa ferramenta, desconhecem que você pode chegar numa proposta do Senado de você ser contra e você puxar pessoas, puxar movimentos para votar contra. Por mais que você colocar 1000, vamos dizer, dislikes naquela proposta, aquilo, mesmo que não quer dizer que ela não vá passar, que ela não seja aprovada, você vai chamar a atenção dos deputados, dos seus representantes, para eles verem que a população está insatisfeita com algo. Isso já é uma mudança grande que a gente pode ter. Isso é algo que funciona, isso é um fato que pode provar que o crowdsourcing, apesar de todos os seus pontos negativos, pode funcionar muito bem no nosso país. E mesmo assim a gente enfrenta muitas dificuldades. Como, por exemplo, no Chile eles abriram, a presidente é uma figura do iniciador, né, que nós temos no nosso artigo, em que ela tem que iniciar, provocar as pessoas a virem participar. Provocar elas como? Dando conhecimentos básicos para que as pessoas entrem nessa discussão. E eu queria trazer essa questão porque, como ele falou, o poder moderador, vamos supor que ele seja um órgão composto de pessoas que estejam responsáveis por fiscalizar, por organizar todo aquele debate, por trazer aqueles conhecimentos básicos àquelas pessoas. E nisso eu gostaria de trazer também uma pergunta para a nossa mesa, que como no Brasil, um país de uma extensão muito grande, a gente tem, a Ana disse que a gente tem 54% de acesso à internet, é um acesso relativamente grande e ele tem um índice de crescimento, pesquisa do IBGE aponta que ele está crescendo. Uma pesquisa que eu vi, de 2016, o IBGE apontava que esse número aumentou para 64,7% de pessoas com acesso à internet. Como trazer essas pessoas, esses cidadãos apáticos, como na fala da Ana, a esse conhecimento constitucional? Como trazer essas pessoas a essa discussão? Como a figura do presidente, como aconteceu no Chile, traz essas pessoas para esse conhecimento, traz essas propostas? Como fiscalizar essa emenda? E o poder moderador, ele tem uma responsabilidade muito grande, que é fiscalizar e olhar tudo isso. E a gente tem muitas críticas, a gente tem muitas coisas que podem falar como hackers,
A gente tem um exemplo que hoje na internet você pode programar um certo tipo de inteligência artificial, eu diria assim, que ele pode votar infinitivamente em uma proposta. Por exemplo, eu quero que essa proposta seja aprovada e eu posso programar algo para que ela receba 1000 likes sem eu dando um clique. Então a gente tem essas questões que a gente pode relevar, porque a ideia principal do crowdsourcing é trazer a população à Constituição, é trazer as pessoas para participar disso. Mas como o poder moderador, como ele pode fiscalizar e como o poder iniciador, no caso seria a figura que traz as pessoas para isso, poderia trazer esses conhecimentos básicos a todos, trazer essa oportunidade a todos. Aí da fala do Felipe também, acho que um questionamento que surge é essa participação social, né, nessa forma mais eletrônica, cibernética, qual seria efetivamente o efeito disso? É meramente consultivo? E aí, com base nisso, a gente vai falar como é realmente o interesse da população, como a população pensa a respeito de tal projeto de lei ou de tal proposta constitucional que seja. Mas essas propostas, elas são vinculantes? O que resulta disso? É só saber, eu reúno um grupo de cidadãos, questiono, a gente verifica qual que é o sentido da opinião geral sobre o assunto e o que vai ser feito com isso. O poder, a gente está aqui chamando de poder moderador, não sei nem se essa seria a melhor expressão para isso, mas a instituição, o órgão responsável por moderar essa consulta populacional, ele é obrigado a seguir essas propostas apresentadas? É porque elas foram mais votadas e tiveram uma maior adesão, elas têm que ser aplicadas? Acho que é um questionamento que a gente tem que colocar também. Gisele. Conta. Não. Mais perto. Bom dia. Estão ouvindo? Tá. Então tá. Eu queria só começar falando que acho que a gente realmente tem que ver pelos pontos positivos, porque os negativos a gente já tem, né, inserido já na nossa sociedade. Acredito que o crowdsourcing seria uma forma muito boa da gente poder estar participando e tentando fazer com que a democracia efetivamente aconteça. Lógico que não é só simplesmente que seria a população e achar que está tudo certo, que tudo aquilo que a população vai dizer que vai ser uma democracia. Eu acredito que, como a Ana falou, os aplicativos, como exemplo que ela usou, seria uma forma positiva de inserir a população para que ela sim dê a opinião dela e que ali ela consiga falar como representante. Porque eu vejo que a gente não tem a gente vota nos nossos representantes, mas a gente não consegue se sentir representados, porque a gente não tem a gente não consegue conversar com ele, né? A gente não tem um diálogo com o representante. Eu acho que a maioria da população se sente dessa forma. Então, acho que é uma ideia muito bacana os aplicativos, que seria uma forma de a gente também viabilizar para que a população tenha interesse também em poder se manifestar, em poder dar a opinião dela. Lógico que também não são todos que vão ter um interesse. Então também, acho que não sei quem falou,
como que a população teria interesse em se manifestar também. Acho que foi o Felipe, né? Como que a população poderia ter esse interesse? Né? Porque não é todo mundo que tem interesse, porque como a gente está hoje, a gente vê que a gente não é representado. Então a população não tem interesse em nem se manifestar, porque sabe que não vai dar em nada alguma opinião dela. Então, acho que o aplicativo pode ser uma forma, desde que os representantes, o prefeito, o vereador, o governador, dê um retorno, porque eu acho que o retorno também para a população é uma forma interessante de que a população se sinta ali, pelo menos, ouvida. E aí ela começa a ter mais interesse em participar, e vendo que às vezes uma opinião dela pode ser de forma positiva ou não, ou pode ser aplicada ou não, mas que ela ali está sendo ouvida e ela se sinta mais segura em participar. Aí ela está vendo que os representantes estão ali ouvindo a população, que realmente vão chegar no consenso, alguma coisa dessa forma. A minha questão também é de que forma isso pode ser, de que forma isso não pode ser usado como uma cortina, igual a Ana falou. Também tem uma dificuldade de ver dessa forma, porque tudo está muito manipulado, então a gente não consegue ver uma transparência em algumas coisas que o governo, os representantes estão fazendo. Então, como que a gente poderia ver que dessa forma a população se engajando, as grandes empresas, os empresários, os políticos, não vão usar isso como uma cortina para poder estar manipulando a população, aquelas pessoas que não têm muito entendimento. Essa eu acho que é a grande questão para mim. De ver como que isso a gente poderia utilizar e ver que aquilo ali não ia acabar não ia acabar como se tivesse usado para manipular a população. Antes de passar a palavra para a Leisa e depois para o Renan, só para aproveitar um pouco o gancho da participação da Gisele, eu acho que o que ela falou pode ser muito bem resumido na crise de legitimidade, né? Que a gente está tratando crise de legitimidade dos representantes, dos parlamentares, dos políticos eleitos. Mas a crise de legitimidade, ou eles não estarem, de certa forma, atendendo à expectativa do eleitor, ou dos interesses que se esperava verem defendidos ali, isso é uma afronta à democracia? Pela fala dela, eu fiquei com esse questionamento, se era assim que ela estava trabalhando e pensando, que a democracia, a participação indireta, a democracia indireta por meio dos representantes, dos parlamentares, isso seria uma afronta à democracia? Porque, assim, para mim o que me parece o crowdsourcing constitucional e legal também seria uma forma de participação direta. Uma democracia direta, assim como uma audiência pública, assim como, não sei, participação em conselhos municipais, é uma forma de trazer a população para se expressar, para falar diretamente como seria o seu entendimento sobre determinado assunto. Mas isso não quer dizer, pelo menos prima facie, que a participação indireta é antidemocrática, né? Isso. Bom dia a todos. Apesar das falas dos colegas aqui, tanto o João, quanto o Felipe, quanto a Gisele, a própria expositora, trouxeram uma perspectiva positiva quanto à utilização do crowdsourcing constitucional. Obviamente é uma realidade, né? Como a própria Ana Luísa havia colocado, a gente já tem hoje alguns instrumentos que, como a democracia, o próprio e-cidadania do Senado, que utilizam ferramentas pela internet para que a população possa efetivamente se manifestar acerca de propostas de emendas constitucionais.
Então, o crowdsourcing constitucional aqui no Brasil ele já é aplicado. Agora a questão é como ele é aplicado, né? E a própria Gisele colocou aqui, às vezes, as angústias, né? Que, não obstante as falas otimistas dos colegas, muitos expressaram suas próprias angústias. E acredito que, não sendo pessimista, mas demonstra aqui os grandes desafios que temos para a utilização dessa ferramenta. E uma delas, eu acho que aponta justamente para essa questão da inclusão, né? É uma forma de participação direta, efetivamente, que acredito que não impede a continuidade do nosso sistema representativo, né? Mas, de todo modo, ele se torna relevante pelo fato de que a população efetivamente pode se manifestar. Mas qual população que se manifesta? E aí o aspecto que eu coloco é, como alguns colegas aqui já apresentaram, a gente tem menos de 60% da população com acesso à internet. E esse percentual que tem acesso é classe A, B e C. Então, a gente tem grande parte da população que ainda não tem acesso à internet e sequer tem acesso a direitos sociais básicos. Então, a minha preocupação, sobretudo, da colocação de instrumentos de crowdsourcing, seja tanto no aspecto da elaboração legislativa quanto de ferramentas de reforma constitucional, seria no sentido de como trazer ou como democratizar essa ferramenta. E a gente está querendo dizer de qual democracia que estamos falando, né? Porque nós temos uma democracia ideal, representativa, mas uma democracia real que demanda a inclusão é algo muito, vamos falar assim, não digo ilusório, mas até de difícil concretização. E a gente vê aí pelas falas que vocês colocaram quanto às angústias da utilização do crowdsourcing constitucional. Então, como, de fato, tornar uma ferramenta, e aí a Daphne colocou aqui, outros colegas também colocaram, como trazer uma ferramenta dessa vinculativa para, sendo que, o meu receio sendo que nem toda a população teria acesso e condições à participação. Então, como a gente conseguir tornar efetiva uma ferramenta dessa no contexto da América Latina, sem antes pensarmos numa efetiva concretização de direitos sociais básicos? Então, essa indissociabilidade entre participação efetiva cidadã e garantia de direitos sociais tem que ser pensada. Então, é por isso que eu acho que uma questão que eu coloco aqui seria o crowdsourcing constitucional uma ideia, vamos falar assim, para ser neste momento concretizada no nosso país, sem antes pensarmos em outras formas de garantia de direitos sociais? Bom dia a todos. Então, eu compartilho das angústias, das críticas também, que foram aqui apresentadas pelos colegas e agora pela professora Luísa. Eu gostaria de começar falando que, já pegando o gancho dela, que se trata de uma realidade. Não é uma ideia utópica e não é um ideal que talvez esteja muito longe de ser alcançado. Ao meu ver, isso já acontece. Um exemplo que eu acho emblemático é como os movimentos sociais, notadamente aqueles que apoiaram recentemente o impeachment da presidente, eles ganharam força através das redes sociais. Então, assim, esse engajamento político nas redes sociais, ao que o crowdsourcing se refere, ele já acontece aqui no Brasil. Só que eu compartilho da mesma perspectiva de alguns dos meus colegas, no sentido de como que nós vamos garantir a uma população que não tem acesso a uma educação de qualidade, uma educação pública de qualidade e nenhuma educação constitucional. Como é que essa população
vai se posicionar acerca dos temas. Como é que essa população vai ter acesso à internet? Eu recentemente vi que há uma proposta em tramitação, se eu não me engano, no Senado, referente ao direito à internet. Se eu não me engano, é uma PEC. E daí, ok, isso é muito bonito e muito, como é que se diz? Muito inovador. Só que, olhando para a nossa realidade, é um desafio tremendo. E já pegando esse ponto, mesmo se, por exemplo, a nossa sociedade fosse homogênea, como é o caso da Islândia, a nossa sociedade tivesse um amplo acesso à internet. Há de se lembrar que na própria Islândia, o projeto constitucional deles, por meio do crowdsourcing, não foi concluído. Por quê? Porque houve resistência da própria democracia indireta que ali foi estabelecida. Então, como superar ou como complementar essa democracia indireta? Seria o caso de realmente uma elaboração de um crowdsourcing, não, de uma constituição através de um crowdsourcing que representa uma democracia direta, ou seria a gente aperfeiçoar os mecanismos que ali já estão existentes, como por exemplo o e-cidadania, o e-democracia. E por fim, eu queria dizer que além da elaboração de uma Constituição, há de se colocar aqui em consideração a interpretação profissional, porque o constitucionalismo, de uma maneira mais ampla, ele contempla não só a elaboração de uma Constituição, como também o aprimoramento dela através das interpretações. O Supremo Tribunal Federal, por exemplo, tem a figura dos amigos da Corte, chamados amici curiae. Então, seria uma solução viável a gente abrir esses amici curiae a uma era digital, a certos grupos nas redes sociais? Seria esse bolsonarismo contemporâneo ganhando um novo capital social? E então, essas minhas considerações. Acho que agora a gente já chegou até num novo nível, né? Nessa colocação, não só o crowdsourcing para elaborar leis e constituições, mas interpretação, sociedade aberta dos intérpretes, algo nesse nível, um avanço nesse sentido, não sei. E aí também da fala do Renan, me parece que já temos dois níveis de questionamentos diferentes. O primeiro não só que foi colocado aqui, como garantir o acesso efetivo da população, já que pouco mais de 60% da população tem acesso à internet, mas como garantir uma participação qualificada, informada e que as pessoas possam, de fato, entender o que elas estão se manifestando e participando, né? Acho que é um avanço. E aí, um refinamento final seria como autorizar essa participação para interpretar o texto constitucional. E uma participação em rede da interpretação do texto constitucional. Acho que a gente foi lá na frente. Vamos passar a palavra para o Felipe e aí depois aproveitando a fala da Isa, eu acho que ela tocou um ponto muito essencial, que realmente nós temos alguns colegas que apresentaram, nós temos uma visão muito otimista do crowdsourcing constitucional.
porque ele é uma ferramenta muito democrática, uma ferramenta muito moderna, que ela se adapta às necessidades, ela se adapta aos meios para trazer a população. Só que ele eu considero que ele é um passo 2 na frente de trazer as pessoas a essa participação social. Por quê? Porque, já respondendo um dos questionamentos que a Ana colocou, no Brasil, nós não temos uma estrutura completamente fechada para isso. Os direitos sociais, nós não conseguimos garantir eles a toda a população. Nós não conseguimos trazer os direitos sociais às pessoas, a todas as regiões do país. Nós estamos falando de crowdsourcing constitucional, de acesso à internet, como ela falou, a gente está falando de classe A, B e C. E as outras estruturas básicas do país? Nós temos estruturas que estão em crise, nós temos uma crise de legitimação, na qual as pessoas, mesmo com acesso à internet, não conseguem confiar em seus representantes, e que é como a Gisele falou, e nós temos essa estrutura em crise, e é difícil imaginar, ao meu ver, o crowdsourcing constitucional funcionando com todas essas coisas ao mesmo tempo. Como implementar ele, sendo que nós temos questões fundamentais, nós temos questões estruturais, que estão totalmente desconexas, estão totalmente fora de contexto. O Chile, ele trouxe, tentando trazer essa questão da educação, já citada aqui antes, pelo colega, a questão da educação básica, a presidente da Chile, ela tentou trazer à população conhecimentos básicos. E para as pessoas participarem, elas tinham que dar uma identificação, uma identidade. Seria como dar um RG para as pessoas. Para garantir, tirar um pouco daquele ser que a Gisele falou, de, poxa, será que é a população mesmo que está dizendo isso? Poxa, será que essa votação, será que essas opiniões, será que essas sugestões estão realmente sendo da população? Então, eles colocaram um sistema de identificação, que na Islândia não houve, para tentar filtrar um pouco isso tudo. Mas, mesmo assim, você ainda não consegue garantir que aquela pessoa que colocou aquele número de identidade, aquele RG, é ela mesma. Mas ainda isso é um filtro que pode ser aplicado aqui. Mas o ponto que eu acho muito interessante trazer para a mesa é que nós temos uma estrutura muito frágil, nós temos uma estrutura que está em crise. E a gente está em crise há algum tempo já, crise política, crise de legitimação. E o crowdsourcing, ele é algo complexo, ele é algo complexo no sentido que eu falo de se trazer a todos, de implementar eles a todos, a trazer os direitos e trazer os direitos sociais às pessoas. Nós não conseguimos garantir isso. Como vamos garantir o acesso às pessoas a temas constitucionais? Como vamos garantir acesso às pessoas a coisas sobre proposta de emenda, sobre educação, sobre saúde, a pessoas que nunca viram isso na vida? Nós temos casos assim, nós temos casos, crises aqui no Brasil, até nosso sistema penitenciário está em crise. Então, a estrutura brasileira, ela ainda está frágil para um sistema que é incrível, é um sistema que ele abre portas para um futuro bem mais democrático, uma democracia bem mais verdadeira, para fugir um pouco daquele conceito de demagogia que existe um pouco no Brasil. E o ponto é esse, a estrutura do Brasil ela é um pouco fraca, na verdade ela é fraca e ela é bem desconexa para se adequar a um sistema desse. Então, voltando à pergunta da Ana, ele não seria, na minha visão, ele não seria possível se aplicar hoje no Brasil. Agora, passando a palavra para o Lucas, que antes eu não consegui identificar ele, porque o prisma dele caiu, mas o Lucas, por favor. Bom dia a todos os professores, colegas do presidente. Assim como o Felipe falou, de fato, a lista de dificuldades na implementação do crowdsourcing no Brasil é enorme. Mas isso não pode ser um argumento para deslegitimar a criação de um modelo de crowdsourcing. É necessário apresentar projetos e meios de inclusão. Lucas, mas quais projetos você pode sugerir? Eu sugeriria que seja feito de modo centrífugo, ou seja, do Estado para a população, assim como foi no Chile, e não como na Islândia, que na verdade o movimento se deu da população para o Estado e acabou que não foi efetivamente concluído a elaboração da Constituição. Eu gostaria também de deixar um questionamento de que, diante dos avanços da tecnologia ao meio de comunicação, será que o crowdsourcing se faz necessário ou só um meio de participação da sociedade? Será que talvez ele não seja já necessário a inclusão dele, de modo que as crianças hoje
já nascem num contexto de comunicação social, todas já estão ambientalizadas nesse contexto. Será que não se faz necessário a implementação desse projeto como um meio necessário, não só como um instrumento? Muito obrigado. Só questionamento aqui, deixa eu continuar. Ele falou que tem que partir do Estado. Mas você não acredita que talvez, partindo do Estado, não possa ter um interesse já desses que já estão no poder, perpetuar no poder, então já sai da mão deles, não visando expandir essa tecnologia, e sim conquistar mais, chegar mais fundo nessa questão. Então, por exemplo, já vai com interesse, vou levar, por exemplo, os instrumentos que são utilizados, o Facebook. Ele vai ser uma espécie de moderador dentro da plataforma. Então, quem vai falar lá, ele vai ter uma espécie de censura, não quero falar isso, mas ele vai condicionar isso. Então, como é que essa democracia vai ser feita? Por meio do... Vai ser a democracia nossa mesmo ou vai ser a democracia que o Facebook quer que a gente tenha? Que qualquer outro instrumento. Estou citando o Facebook aqui, mas é só um ponto. E o outro ponto que eu queria falar rapidinho para a gente questionar é que a gente está falando muito que o crowdsourcing tem muitas dificuldades, realmente não vai conseguir... Como que a gente vai falar da participação se pessoas não têm acesso à internet? Mas quem sabe, por meio dele, a gente não vai fazer por normas programáticas de alcançar isso, expandir. Começar por ele e a expansão chegue um dia a levar realmente essa tecnologia a todo mundo. Eu só, como a Constituição mesmo, ela tem normas que são assim, vamos expandir dignidade, vamos expandir... Tem vários direitos que são normas que, para alcançar metas, vamos dizer assim, são as metas. E por meio dele pode ser um começo, pode ser uma modificação, e aí quem sabe um dia a gente fala de uma democracia plena. Voltando a palavra para a Ana. Falando da fala do Lucas, de começar aos poucos, porque as crianças começam, já são inseridas em um meio que tem tecnologia desde criança, mas essas crianças fazem parte dos 58% que tem internet. Esses 58%, como a Leisa falou, são classe A, B e C. E as crianças da classe D e E, que são inseridas em um contexto em que a internet não é uma coisa no dia a dia delas. Claro, seria ótimo trazer isso para elas, mas como nós vamos trazer isso e começar a ter as estruturas, como o Felipe falou, sociais, se darem de forma igualitárias no Brasil? Como que vamos trazer uma educação constitucional desde pequena, dizendo você tem os seus direitos e deveres, para também essas pessoas que vivem em áreas isoladas, também grupos minoritários. E como o João falou, talvez seja um caminho começar aos poucos. É o que eu acredito. Se nós começarmos aos poucos e tentando inserindo cada vez mais, mas também melhorando as estruturas sociais brasileiras, talvez o crowdsourcing seja uma realidade no Brasil. E falando a fala do João, que ele falou mais cedo, ele falou que a gente está com uma crise na democracia. Na reunião da Zanorte, a professora Alessia falou que crise demanda ruptura. Então, como que nós estamos tendo uma ruptura na nossa democracia? Ela está sendo exercida todos os dias, então eu acho que não estamos tendo uma crise, porque crise demanda ruptura. Talvez nós estamos tendo uma apatia do cidadão médio com a democracia e com a política. E assim eu finalizo minha fala. Beleza. Bom, aproveitar então que a expositora acabou de colocar, se de fato estamos vivendo uma crise da democracia, né? Eu acredito, primeiro, qual democracia de que estamos falando, né? Estamos vendo uma crise de representatividade, né, nesse nosso sistema democrático, mas isso só para dar o gancho do que você havia falado, mas a minha fala aqui tem um pouco a ver com o que o João Pedro tinha colocado. O João havia dito que talvez uma perspectiva positiva da utilização do crowdsourcing seria a inclusão cada vez mais dessa, vamos falar, de garantia de normas programáticas nas constituições para que elas fossem efetivadas aos poucos. Vocês devem ter participado da palestra do professor Gargarella, então a gente tem uma realidade aqui no nosso contexto latino-americano que é cada vez mais um inchaço constitucional na garantia de direitos.
temos constituições idealmente garantidoras de direitos, mas efetivamente lhe falta a implementação desses direitos constitucionais, desses direitos fundamentais. Então, assim, eu não consigo visualizar como a garantia de mais direitos do ponto de vista positivado pode promover uma efetiva participação cidadã. Então, acho que a gente tem que questionar cada vez mais se a nossa luta pela positivação de direitos vai ser aquilo que vai nos permitir ter acesso à sala de máquinas da Constituição, né? Então, acho que esse é um questionamento. E acho que, para não ficar só nessa fala pessimista, né, ou às vezes nesses pontos um pouco mais dos desafios que o crowdsourcing nos coloca, eu queria até aproveitar que foi um dos pontos que foi tratado na Asa Norte, já foi tratado também em vários outros debates nossos aqui de Taguatinga também, a questão da accountability, né? Então, acho que realmente a utilização do crowdsourcing do ponto de vista constitucional, tendo em vista esses desafios que se impõem, não quer dizer que ele não seja uma perspectiva positiva a ser implementada. Acredito que sim, tem que ser, mas não pode ser a única. A gente tem que pensar em outras formas de inclusão social paralelamente. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode reforçar a utilização desse mecanismo no termo de responsividade, para a gente tentar superar um pouco dessa crise de legitimidade. Se vivemos uma crise de legitimidade e uma crise de representatividade na nossa democracia, como que a gente pode engajar os cidadãos a poder efetivamente cobrar daqueles que foram por eles eleitos as pautas públicas a serem implementadas? Então, acho que instrumentos de crowdsourcing num sistema de accountability talvez seja muito mais prioritário do que num aspecto de elaboração constitucional. Não que não seja necessário. Ambos eu acho que podem estar concomitantemente evoluindo, mas evidentemente responsividade ou accountability seria, acho que o termo prioritário aqui para a gente começar a ter uma efetiva participação cidadã consciente e crítica daquilo que se propõe, para que esses instrumentos não sirvam efetivamente como um sistema de manipulação. Bom, teve um questionamento voltado para a expositora. Você quer a palavra? Não? Por agora. Eu acho que também só dando um passo a mais, a gente está aqui desde o início falando de accountability, falando de desafios, de propostas, mas a gente está falando de crowdsourcing, desculpa. A gente está falando de qual crowdsourcing? E aí, voltando um pouco ao marco teórico que originou todo esse nosso debate de hoje, os textos do Carlos Bernal Pulido, existem fases de crowdsourcing constitucional, existem fases em que a participação da população pode ser implementada. Então, aqui, quando a gente diz que a nossa democracia ainda está caminhando, que o Brasil seria um país de dimensões continentais, e a gente não conseguiria implementar de uma forma minimamente positiva esse tipo de participação, qual fase do crowdsourcing que a gente está falando? É aquela fase preliminar em que sentam todos os escolhidos da população junto com representantes e daí vamos elaborar as propostas desde o início? Ou é aquela fase final em que a proposta já vem apresentada e a população vai opinar ou não sobre a adequação daquilo que seria mais no mesmo sentido desses instrumentos que já existem hoje? Então, do que a gente está falando aqui nesse momento? De que fase do crowdsourcing a gente está falando? E aí, queria ouvir algum integrante da mesa, se alguém tiver interesse. Não? Felipe? Começar, eu acho que, partindo dessa sua questão preliminar, acho que nós estamos considerando aqui o crowdsourcing já uma base de que vem os nossos representantes, eles criam uma proposta, apresentam para a população, e a população vai poder votar. Porque, considerando um crowdsourcing preliminar, no qual nós teríamos representantes da população ali para debater, para ajudar a criar aquelas propostas, considerando por essa via, eu acho que seria um meio muito mais complicado e um meio muito mais difícil de se aplicar a um país como o Brasil.
Eu acho que o crowdsourcing mais, quando você tem uma proposta e você traz essa proposta para discussão, como aconteceu, inclusive aconteceu na nossa Constituição de 88, ele é muito mais efetivo e ele é muito mais propício a colocar uma participação da população maior, porque ali você está abrindo espaço para uma sugestão. Eu quero esse direito representado, eu quero aquele direito representado, essa proposta está faltando tal coisa, essa proposta, enfim, é uma discussão mais aberta, com uma base já pronta, uma base já preparada para aquilo. Luiz Emílio, então. Bom dia a todos. Enfim, eu fiz algumas anotações aqui, mas eu também não vou ficar discorrendo, é só realmente levantar um ponto, porque algumas questões que me deixaram um pouco na dúvida, inclusive em relação ao que a Daphne falou sobre o estágio, né? Fica parecendo sempre que, não é bem uma desculpa, né? Mas como tem muitos problemas, isso acaba nos inutilizando, né, para realmente tentar implementar. E realmente são fases, enfim, né? Quase como foi dito aqui, por meio de normas programáticas, né? Enfim, pelo menos naquele contexto. Mas a experiência constitucional, eu acho que, como foi até levantado aqui acerca da sociedade aberta, né? A gente faz uma referência natural ao Peter Heble, enfim, essa experiência constitucional que o crowdsourcing ele permite a nós, eu acho que é relevante. Talvez não seja uma crise, talvez seja uma desconfiança generalizada, institucional, certo? Entre instituições, entre a sociedade e seus representantes, talvez haja uma desconfiança em relação, até mesmo se aquilo, enfim, né, heranças, né, de regime totalitário, se aquilo que eu vou falar realmente não será divulgado, e a gente sabe hoje que as coisas, né, podem ser divulgadas, e qual é a nossa garantia, né, nesses instrumentos, porque são instrumentos novos. Então a gente nunca sabe quais serão realmente essas garantias. Mas é uma proposta. A minha maior dúvida quando eu cheguei aqui foi o seguinte pensamento, quase como tudo da tecnologia, né? É uma necessidade real ou é uma necessidade que está sendo criada? Entendeu? Ou seja, o meio ali que está sobressaindo ao fim, que é a representatividade, que é a participação, ou realmente é apenas uma plataforma e a gente é só para otimizar realmente essa participação. Mas, enfim, eu acho que, encerrando aqui minha fala, pelo menos por agora, que é importante, eu acredito realmente que por mais desigual que seja a nossa sociedade, eu acho que é exatamente por ela ser desigual que nós devemos sempre abrir o máximo de canais para a população, porque às vezes a gente usa a desigualdade para não fazer, certo? Mas o grupo C, D, E, enfim, vão ter maior dificuldade, provável, ninguém nega isso, mas isso não pode ser o grande motivo para que realmente, porque a gente está falando de relações de classes sociais, mas como a gente até disse antes aqui de começar, mas também tem a questão de grupos sociais, não só por conta de financeiro, né, classe social, mas também grupos vulneráveis, que muitas vezes não vão até a rua com medo de infinitas agressões morais, verbais, físicas, mas podem se expressar. Temos medo do discurso de ódio? Óbvio. Medo não, né? Receio do discurso de ódio? Temos, óbvio. A gente não sabe até o limite disso, né? De tolerância em relação a isso, mas sempre tem que ser monitorado isso. Mas, de qualquer forma, eu acho que determinados grupos sociais que não se sentem, né, grupos principalmente, eu não gosto muito de chamar de minorias, né, porque talvez nem sejam mais minorias, talvez não são minorias, grupos sociais que não conseguem ver os seus pleitos nas casas legislativas, enfim, e muito menos na rua, certo? Podem, muitas vezes, se expressar por meio, né, de plataformas, enfim, tanto já existentes, Facebook, ou mesmo produzidas pelo próprio governo, nessa ideia centrífuga, enfim, de o Estado começar a motivar que esses grupos falem, se expressem. E aí, ter reflexo na própria produção normativa e normativa constitucional. Então, assim, eu tento olhar esses grupos também, eu sei que é um problema de classe social, certo? Mas eu fico pensando até que ponto que isso também não é interessante
para esses grupos, enfim. Então, eu acho que é necessário, concordo, é necessário, é importante, ele permite pluralidade, que também era um receio, e mais ainda, ele permite algo que eu sempre falo em sala, né? Uma experiência constitucional, de viver a polis, de viver a cidade, né? De ter essa ideia de cidadania mais consagrada. Era mais ou menos isso. João Pedro quer fazer uma intervenção? Só que a professora Leila citou um inchaço constitucional, e ela falou sobre que essa garantia de a gente vai ter cada vez mais direitos, não vai garantir realmente que a gente tenha mais direitos. Só ter um papel e ficar, você tem esse tanto de direito, e fica que nem a Constituição que a gente tem. É só o papel, nunca vai mudar. Mas meu pensamento na questão da participação é que quando a pessoa é motivada, quando ela participa, ela corre atrás. Se ela participou daquilo, ela viu aquilo acontecer, ela vai falar, realmente eu tenho vontade de ver isso sendo implementado. E quanto maior for essa participação, maior vai ser a garantia disso. Não é só por ter um texto, é porque todo mundo viu aquilo acontecer, viu aquele texto sendo feito, e aí eles vão lutar por aquele texto. Esse é o meu ponto. Eu vou... Vai, Leisa, que depois eu vou cortar um pouco para outro caminho. Vai. Tá, só aproveitar então, João Pedro, eu acredito que realmente, a partir do momento que a gente estimula práticas participativas, evidentemente o que a gente espera é que isso realmente dissemine, né? Que isso possa disseminar dentro da sociedade. Agora, a questão que eu faço com relação ao crowdsourcing, eu faço uma pergunta geral, principalmente para a expositora, que trouxe uma perspectiva positiva local de implementação, porque a gente sabe que, pelo tamanho do nosso país, seria às vezes até difícil a gente condensar propostas generalizadas. Embora a gente perceba que o e-democracia, ele se aplica para a sociedade inteira. E na nossa reforma tributária, que foi uma PEC recente agora, que foi colocada em discussão pela internet, nós tivemos apenas 129 propostas de emenda constitucional. Então, pelo número da nossa população, e considerando que mais da metade tem acesso à internet, então, efetivamente, eu acho que ainda a participação, vamos falar assim, ela é pequena, né? Ela pode ser um pouco mais estimulada, e seria eficiente, sobretudo no seguinte sentido: é vinculativo? E aí entra a pergunta que a professora Daphne havia colocado, no sentido de que, até que ponto a gente estimular a participação, sendo que essa participação não for efetiva no final, porque, por exemplo, na Islândia houve expressiva participação, mas o texto não foi adotado pelo parlamento. Então, assim, se a gente estimular a participação, sobretudo participação inclusiva de grupos minoritários, mas que no final esse texto não seja adotado, ao invés da gente propiciar uma democratização do nosso sistema democrático, a gente vai propiciar o ódio à democracia. Uma frustração coletiva. E aí, no sentido de Jack Rancière, ele tem um texto chamado Ódio à Democracia, que ele diz que um dos maiores problemas da democracia é a sua dificuldade real de democratizá-la. Então a gente, às vezes, acaba levando no aspecto da democracia ideal, mas esquece realmente as dificuldades práticas de uma democracia real. E aí a gente não pode deixar que esse pessimismo no sistema leve a uma exclusão, porque por mais que a democracia não seja um regime perfeito, né, inclusive há uma frase célebre que diz que a democracia é o pior dos regimes, com exceção de todos os demais. Né? Então, assim, por mais que não seja o melhor de todos, mas a gente tem que efetivamente pensar, e mais uma vez eu coloco, de qual democracia que estamos falando. E aí, por isso, eu quero perguntar mais uma vez para a expositora, para que ela fale um pouco mais dessa perspectiva positiva que você havia colocado da utilização do crowdsourcing na esfera local. Eu acho que a gente pode debater questões mais práticas, questões mais reais, mais concretas, mas desde que elas sejam realistas, não tão idealistas e nem manipulativas. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês nesse sentido. Como a Daphne perguntou, agora sim. A Daphne perguntou qual é o estágio do crowdsourcing constitucional que nós estamos. E eu acho que o que seria ideal seria não seria na fase de esfera federal, não seria o preliminar, porque
o que nós falamos na reunião de preparação, nem mesmo os grupos minoritários eles se entendem dentre eles. Então, se nós chamarmos diversos grupos minoritários para fazer um projeto de lei, vai ser uma coxa de retalhos. Cada um vai falar uma coisa e não vai ter aquela base necessária, que o Felipe falou, que é melhor já ter a base e o projeto ser colocado. Já se nós trazermos para a esfera local, municipal, o crowdsourcing constitucional preliminar, as autoridades locais, a população, ela vai ter mais em comum com as suas necessidades do que elas pedem, do que elas querem. Então, se tiver o crowdsourcing constitucional nas câmaras legislativas dos vereadores, e eles chamarem a população, elas vão querer o que elas vão querer é mais em comum. Então, eles vão entrar no consenso e, assim, o crowdsourcing vai tomar uma certa forma de ter um engajamento maior da população. Agora eu vou voltar para a provocação que eu faria no início, por causa da dinâmica na mesa. Passou um pouco a fala do Lucas, mas eu fiquei com isso na cabeça e a minha provocação é para ele. Quando ele tratou qual forma que isso deveria ser feito? Deveria partir do Estado para a população. E aí a gente traz a discussão. A gente não está aqui o tempo inteiro falando de talvez uma crise de legitimidade, talvez uma crise de representação. Os representantes não estão dando retorno à responsividade que a população e os eleitores gostariam. Por que a gente sempre espera que o movimento venha do Estado? Se a gente quer mais inclusão, se a gente quer mais participação, se quer ser ouvido, por que o movimento tem que vir do Estado? É essa herança histórica que sempre nos coloca nessa posição. O Estado tem que abrir o meu caminho, mas se o poder emana do povo, não é o povo que tem que abrir o caminho e o Estado ele está lá, mas como um representante do povo, a gente sempre tem que esperar essa autoridade abrir o caminho, abrir o espaço para daí a população chegar com a sua intenção, com as suas vontades. É uma provocação para apimentar um pouco aqui. Então, de fato, a gente tem meio que uma crise de legitimidade da democracia. Porém, eu proponho colocar o movimento como centrífugo pelo simples fato de que, já que tem tantos problemas de inclusão do meio, seria a melhor forma partir do Estado, porque a própria população não tem como resolver todos os problemas de desigualdade, de densidade demográfica, e isso compete ao Estado delegar essas funções. Não que o Estado tenha que de fato, manipular o jogo do crowdsourcing, não é esse o meu foco. Eu acho que tem que partir do Estado justamente para poder ser acessível a todos, porque se você parte do pressuposto que tem que sair da população, a população que tem legitimidade, que tem acesso ao meio de comunicação, é a classe A, a classe B, as classes inferiores de fato não vão ter acesso a essa participação. E pelo Estado você garante a todos um movimento que seja, pelo menos, tenha uma isonomia para todos. Então, eu acho que assim, não é que, até partindo do pressuposto que o Estado, a gente está numa crise, a própria Constituição garante meios diretos ou indiretos. O que você tem que fazer é abrir mais a possibilidade de você garantir o discurso que é direto para a população, que atualmente é mais restrito. Não é que não exista, existe, mas atualmente parece ser mais restrito para a população. E o que você tem que fazer é abrir o campo para todos de forma igualitária. Concluo assim. E aí, de novo, só provocando argumentativamente, não me entenda mal. Será que não é esse tipo de pensamento repetido que introjeta na população essa apatia social e essa apatia democrática que a gente vem aqui falando e debatendo, e como sendo uma coisa que deveria ser
extirpada, a gente tem que lutar contra isso e engajar. Será que não é esse tipo de pensamento que mantém a sociedade na mesma forma que ela está hoje? O Felipe. Compartilhando com a Daphne, eu considero que o que você falou do Estado ter que partir para a população, para trazer a população para esse sistema do crowdsourcing, eu considero que isso é muito complicado de acontecer, porque nós temos um Estado em crise, nós temos um Estado que está superlotado, um Estado que está sobrecarregado de inúmeras coisas. Isso a gente considera um Estado federal e um Estado estadual mesmo. Então, como a Daphne falou, é melhor as pessoas buscarem, é melhor as pessoas trazerem, lutarem por aquilo partindo delas. Nós temos, como a Alice falou, poucas participação das pessoas em propostas de emenda. Então, as pessoas elas têm que partir de um movimento criado por elas para ir até o Estado. Sabe por quê? Porque o Estado, como eu falei, ele está sobrecarregado. Como o Estado é sobrecarregado, às vezes ele acaba interferindo na vida, na esfera pessoal das pessoas, de uma forma não convincente. Há uma reportagem que o Fantástico fez alguns anos atrás, no qual eles traziam histórias de pessoas e de como o Estado interferia na vida daquelas pessoas. E é algo bem impactante, mas antes de continuar um pouco com uma síntese dessa história, o meu ponto as pessoas elas têm que buscar parte delas porque elas estão insatisfeitas com seus representantes, elas estão insatisfeitas com o que elas estão vendo, mas é exatamente aquela falta de busca, aquela falta de ir atrás. A gente tem protestos, claro, a gente tem protestos que são para todos e protestos que mudam, que movem, que levam pessoas às ruas, mas são protestos que a gente não vê resultados realmente efetivos. Nós não temos uma participação realmente efetiva. O crowdsourcing, ele é uma busca para isso. Ele é uma porta para isso. Mas para isso, as pessoas têm que ir até o Estado, e não o contrário. E eu queria, só para finalizar a minha fala, continuando com essa reportagem que foi o Fantástico que trouxe, no qual ele falava de um homem casado, que tinha filhos, ele foi preso de forma... ele era inocente, ele foi preso por um homicídio, isso em um município bem isolado, no Nordeste. Aconteceu que nesse presídio houve uma rebelião, e nessa rebelião ele ficou cego, e quando ele ficou cego, por causa dessa rebelião, a esposa dele e os filhos já tinham abandonado ele, por considerar que ele era culpado, de verdade, e quando ele saiu da cadeia, ele realmente não tinha ninguém. Ali ele conheceu uma mulher, casou-se com ela e ela que cuida dele. Ele é cego, tem cicatrizes daquela rebelião. E o que o Estado fez? O que o Estado fez? Ele pegou um inocente e ele simplesmente indenizou ele com uma quantia consideravelmente baixa, uma pessoa que teve tantos danos. Então, o Estado, como eu falei antes, ele está em crise, ele está superlotado, ele está sobrecarregado, ele acaba interferindo na vida das pessoas. Claro, erros acontecem de uma forma abusiva, uma forma fora do normal. E nisso, as pessoas, ao enxergarem isso, elas têm que ir atrás, e não o Estado atrás dela, porque o Estado está sobrecarregado. É isso. Só passar a palavra para o João Pedro, e acho que depois o direito de resposta do Lucas. Então, Lucas, te pegaram para Cristo hoje, né? Então, eu compartilho também da ideia do Felipe e da Daphne, que essa já está muito repetido essa ideia de que o Estado tem que prover tudo, mas eu acho que você ainda vai responder isso, não é exatamente isso que eu quis dizer. Só que a gente está com uma visão de um ordenamento que já está posto. E quando a gente fala de crowdsourcing constitucional, a gente está falando do quê? Do poder constituinte originário. Então ele pode mudar todo o nosso paradigma que a gente tem. Então o crowdsourcing é a colaboração em massa. Você falou nas esferas municipal, estadual, que pode ser uma ferramenta realmente de inovação, que aí a gente vai falar do crowdsourcing constitucional num momento posterior. Realmente, eu concordo, é o que você trouxe de inovação, de maneira de ver assim, como pode funcionar. Só que, tirando um pouco dessa visão que a gente já está tendo do ordenamento, o meu ponto mesmo é que 66% do texto na Islândia foi aprovado. Então eram 114 artigos constitucionais, uma Constituição que foi aprovada por 66% da população total. Então pensa, a nossa Constituição, se a gente pegar ela hoje e sair debatendo, levar para a população toda e falar, você concorda com esses artigos aqui? Eu duvido que a gente chegue num nível tão alto de aprovação da nossa Constituição hoje em dia.
Pode ter sido negado pelo parlamento? Foi negado. Mas por quê? Porque modificou todo o paradoxo que eles tinham. Então só isso. Lucas. Paradigma. Senhores, de acordo com o movimento centrípeta, de acordo com o Felipe está querendo propor, será que a gente não vai estar contribuindo para uma ditadura da maioria? Como é que você faz para incluir aquele cara que trabalha o dia inteiro, não tem condições de ter acesso à comunicação, não tem um celular, possivelmente? Como é que você vai chegar até esse cidadão? Como que você vai colocar os meios de comunicação acesso a todos? É legal, é bacana, de que surja da população para o Estado. Só que você tem um problema, a gente não está partindo do pressuposto que os cidadãos vão lá na Câmara, vão participar. Não, é pela internet. Tem um meio de comunicação, tem um meio para você comunicar o Estado com os cidadãos. Como é que você vai fazer isso? Meu questionamento apenas é esse. É a boa e velha dificuldade contra a majoritária, né? Que já existe hoje, Leisa. Bom, na verdade, eu acho que a discussão aqui está um pouco mais pragmático. Então, se a gente for pensar numa perspectiva mais pragmática de concretização desse crowdsourcing, a pergunta que eu coloco e aí como tanto o João Pedro, quanto o Felipe, quanto a própria Daphne colocaram que teria que partir isso da sociedade. Mas ele não vai ser implementado por instrumentos institucionais? Ele não vai ser regulado pelo Estado? O Estado, de todo modo, não vai ter que participar desse processo? Como a sociedade pode fazer isso sozinho, sem mecanismos institucionais? Como que isso seria institucionalizado? De todo modo, vai ter um intermediador. Ou a sociedade vai fazer isso com qual legitimidade depois para implementá-la, sem a participação do Estado? Então, independente de ter partido da sociedade ou ter partido do Estado, essa interação ela é necessária, ela é imprescindível. Agora a questão é como ela vai ser efetivada? Quais serão as balizas desse processo? Como ele vai ser implementado? Aí eu pergunto, é necessária a sua normatização prévia antes de uma implementação? Porque, por exemplo, a democracia, do modo como ele funciona, ele realmente é interessante, mas ele não é vinculativo. Ele não garante uma efetiva participação ampla de minorias. Ele não tem uma pauta, vamos falar assim, de parâmetro de projeções de participação inclusiva. Então, o que eu pergunto é, independente de onde vai partir, como isso vai ser institucionalizado? Porque eu não vejo como o Estado não está participando disso. E aí eu coloco de novo para vocês, então, debater. Parece que a proposta não foi, em momento algum, a não participação do Estado, né? Eu acho que era quem iniciaria esse processo todo, que eu acho que é inegável que o Estado tem que trabalhar para isso, né? Ele que vai implementar todas as medidas. Agora, independente de qualquer coisa, a mesa está muito em débito com a Nayara, que já pediu a palavra há muito tempo. Por favor, Nayara. Oi, bom dia. Então, seguindo a linha do que a gente tem falado aqui, eu queria até lembrar assim, de uma questão geral para a gente poder pensar. A gente está falando em vários formatos de participação. Crowdsourcing seria um formato de participação. Então, quando a gente pensa em participação, a gente pode pensar o que já foi falado aqui, desde as mobilizações, atividades de rua, pessoas que vão lutar por alguma causa, algum direito, até momentos mais institucionais, ou mesmo mais estabelecidos, com uma forma, né, mais desenhada, com um desenho mais bem definido, né, que em conselhos, audiências públicas, tribunal do júri, que também é uma forma de participação, quanto outros. E aí, colocando nisso, para a gente pensar, né, muitas vezes a gente está falando e criando uma definida separação entre Estado e sociedade. Mas até que ponto também a gente separa a concepção de Estado da sociedade? Até que ponto a gente pode fazer essa separação, para a gente refletir um pouquinho sobre isso? Ou se a gente também faz parte desse Estado? Porque se a gente considera parte, a gente começa a reivindicar e a buscar o reconhecimento daqueles direitos. Se a gente não considera parte, a gente está fora, a gente não faz essa busca. Então já começa, essa busca já se inicia a partir do momento que a gente se vê dentro dessa concepção maior de Estado, né? E aí eu coloco para vocês também assim, uma reflexão, pensar assim, em termos de Constituição, quando a gente fala em Constituição. A nossa Constituição ela traz um projeto
de Estado, um projeto de sociedade. E aí, lá no artigo 1º, que foi que começaram a falar, né, na exposição também a Ana falou, alguns membros da mesa também falaram, a gente tem todo o poder emana do povo, que a Daphne lembrou. Então, quem que é o titular desse poder que a gente está falando? É o povo. Isso já está escrito. E qual que é a forma de exercício desse poder? Representativa, indireta e também direta. Então, assim, até que ponto que eu falo assim, para a gente poder pensar, às vezes a gente fica pensando muito assim num modo, né, no momento. Em qual momento, será que é o momento ideal para o crowdsourcing, seja o constitucional, seja métodos de crowdsourcing, mas em outras esferas. Mas até que ponto a gente tem que pensar no momento ou se a gente tem que pensar na forma? Porque, de certo modo, a gente pode ver que já a nossa Constituição já consagra modelos de representação e modelos de participação direta. Isso já tem. Então, talvez a nossa discussão seja muito mais voltada para a forma, para em que momentos, de que forma diminuir a apatia, porque e não mais discutir se ela existe ou não, se ela é boa ou não. Até o professor Carlos Bernal, né, a gente até lembrou, ele falou na exposição dele, quando ele veio aqui ao CEUB, ele falou que já estava chovendo. Você tinha que decidir se você vai pegar o guarda-chuva, vai abrir esse guarda-chuva ou não. Então, assim, a democracia, de certa forma, já está posta. Modelos de representação, modelos diretos já existem. Agora a gente vai definir como é que a gente quer que ele exista. E aí a gente lembra também, aí eu coloco para vocês, será que a sociedade não é um grupo de pressão? Será que grupos sociais, quando começam a se organizar, eles não são grupos de pressão? Será que eles não fazem com que determinadas demandas, que às vezes são renegadas, sejam ouvidas? Então, será que nossa participação, até a nossa participação aqui, não é o momento da gente debater isso e falar e colocar em pauta uma questão que é importante e que talvez não tenha a voz necessária no momento? Então, a gente pensar também que nós somos grupos de pressão e que dentro das pautas que estão ocorrendo, a gente pode fazer com que algumas pautas sejam empurradas, sejam colocadas. Isso seja para pensar numa perspectiva macro-constitucional, mas em perspectivas micros também. E aí eu coloco também, quando a gente fala de apatia, a gente fala da questão da apatia, talvez da falta de legitimidade, mas a gente pensar também, será que não é por meio da própria participação que a gente alcança outras vozes, que outras vozes da sociedade podem falar, vão ter um momento para se expressar, serem ouvidas, e de repente a gente ter uma mudança na estrutura, porque a busca é a mudança nessa estrutura que já está posta, e talvez até garantir mais transparência. Então, assim, se a gente só esperar que as coisas mudem, as coisas não vão mudar. Agora, se a gente age para as coisas mudarem, aí é que está o princípio de tudo. E isso é o princípio da participação. Então, para a gente pensar mesmo nesse formato, no que é a participação em si, para a gente tentar ver o alcance, porque algumas das condicionantes que a gente coloca, como apatia, transparência, responsividade, elas estão ligadas à própria existência dessa participação, para elas serem solucionadas. Se a gente não buscar a participação, a gente também não busca a concretização dessas outras condicionantes. Então, eu coloco isso mais para vocês refletirem e pensarem assim, que papel tem essa participação, e até um pouco que a Leisa perguntou no início, né, qual democracia a gente está falando? Está muito ligado, né? Qual é o formato? Não é um modo, já está ocorrendo, mas qual que é o formato que a gente vai lidar agora? Só um dado, deixa eu aproveitar só a fala da Nayara, só um dado, pergunta se você colocou se era realmente o momento. E estamos agora em um processo de reforma da lei que regulamenta os mecanismos de exercício da soberania popular. Então, no projeto, ele inclusive passou pelo E-Democracia, mas tivemos pouca participação para propostas. Então, é um momento? Claro que é. Por quê? Se o crowdsourcing é um mecanismo de participação direta que poderia ser regulamentado, nós temos a proposta de reforma da lei que regulamenta a democracia direta no Brasil. E aí, além do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular, eles estão propondo a petição pública como uma forma de participação direta. E por que não o crowdsourcing constitucional? Ou mesmo até o crowdsourcing, vamos falar, na esfera legislativa, na esfera legal, né? Então, evidentemente, estamos sim no momento para essa discussão e acho que ela é muito propícia. Bom, com essa
essas últimas manifestações, a gente já vai, e com esses questionamentos sempre pertinentes colocados pelas professoras Leisa e Nayara, a gente já vai encaminhando para o nosso final. Então, eu abro aqui a oportunidade para algum membro da mesa falar umas últimas palavras, a expositora, se alguém ainda quiser. Não? Renan? Eu acho muito válido a gente discutir esse tema, até por causa desse alcance, né, dele, e lembrar também que eu fiquei com isso na cabeça e eu acho que a professora Isa foi providencial quando ela falou de accountability. E daí, como é que a gente junta essa responsabilidade com a cidadania no sentido lato sensu, né? Como é que a gente vai garantir essa participação? Ao meu ver, é pelo aperfeiçoamento e pela divulgação desses meios institucionais que estão aí de participação popular. Eu tive a oportunidade de entrar e acessar o E-Democracia, que é da Câmara dos Deputados. É uma plataforma muito boa, assim, só que eu também tive a impressão que ela não é utilizada, ela não é divulgada, entendeu? E daí isso pode ter um alcance. Daqui, por exemplo, a 10 anos, a gente vai olhar para trás, esse nosso debate, talvez esses instrumentos já foram inseridos, já vão ser inseridos de modo muito mais natural na geração seguinte. E daí, esse é, ao meu ver, o objetivo e o foco. E ao que se presta o crowdsourcing. Só isso mesmo. Gisele, por favor. Eu não sei se você falar sem o microfone. Só para concluir, acho que todo mundo expôs, acho que esse não é bastante válido. A minha impressão é que a gente precisa motivar a população a poder participar. É uma realidade, né? A gente só precisa ver como que isso daí pode ser institucionalizado. A gente tem projetos de leis que a população iniciou, né? Com abaixo-assinado, né? Assinaturas. Então elas foram motivadas, porque aconteceu alguma coisa. Acho que teve a ficha limpa, que elas se mobilizaram, a população se mobilizaram para poder estar ali criando um projeto de lei. Então, assim, acho que o meu pensamento, no caso, é como motivar a população a efetivamente participar. Ela participa? Sim, só que ela precisa ser motivada. Então, precisa ter um acontecimento, precisa estar acontecendo alguma coisa para ela poder estar ali tentando se inserir e querendo, sim, agora sim eu quero que mude isso, eu quero que mude aquilo. E ela precisa, eu acho que ela precisa ser mais motivada para poder estar ali constantemente tendo interesse, né? E tentando mudar, não sei se é mudar, ou então pelo menos ter a participação de estar ali tendo aquela lei que está sendo criada, aquele projeto de lei, votando, tendo a consciência de como que ela está votando, o que aquilo dali representa para ela, o que representa para outras pessoas, porque às vezes não chega para ela, assim, está afetando outras pessoas. Então, acho que, no meu ponto de vista, a população precisa ser motivada para poder participar. É uma realidade. A gente, na internet, a gente pode expor qualquer tipo de opinião. Os nossos representantes, eles estão olhando, sim, porque eles também não são bestas, né? De que não está olhando a população. Lógico, eles vão querer estar ali, como que fala? Tentando saber o que a população quer, até para poder a campanha eleitoral deles, né? A gente está no ano de eleição, tudo, então eles vão ficar ouvindo a população.
Então, a gente tem um mecanismo muito bom. A gente só precisa saber como utilizá-lo e tentar ali a população se motivar mais a participar. Eu acredito muito nisso. Bom, eu acho que assim a gente chega ao final dos trabalhos desse nosso primeiro dia de debates do semestre do SEBEC Universitário, trazendo esse tema que eu acho muito interessante, muito propício para esse ano, os novos desafios dessa democracia em rede, as novas preocupações, os novos questionamentos, para onde isso vai levar a gente. Estamos preparados para um novo modelo democrático? Como essa participação popular vai ser encarada? Quais são os mecanismos para que ela de fato seja implementada? E a gente vai conseguir vencer essa barreira da apatia social? O que a gente precisa para isso? Então, acho que a gente começou os trabalhos, começamos os questionamentos e as discussões para chegar numa análise mais aprofundada da matéria, e eu acho que a gente termina aqui, eu sempre tenho essa sensação nesse modelo que o SEBEC proporciona para a gente sai daqui avançado na discussão do que quando a gente entrou, muito mais um passo à frente do que a gente começou hoje de manhã, com muito mais questionamentos do que respostas. Acho que a gente mais perguntou e debateu do que respondeu alguma coisa aqui, e acho que também uma nova forma de construir conhecimento. É isso. Então, muito obrigada a todos.